Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, seu programa de muita opinião e informação. Eu sou Misael e quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos então? Para começar o nosso debate, eu vou apresentar os meus convidados, meus debatedores abençoados. Está conosco aqui o pastor Silviano, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor, tudo bom? A paz do Senhor a todos os amigos aqui da mesa, a paz do Senhor aos ouvintes, que Deus esteja nos abençoando nessa tarde para conseguirmos passar aquilo que a palavra de Deus ensina para nossas vidas. Está conosco também a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz do Senhor, queridos ouvintes, meus amigos aqui debatedores, que nós possamos ter uma tarde bem abençoada, né? Na presença do Senhor e que possamos ajudar aos outros que estão nos ouvindo. Está conosco também a irmã Eloá, também da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã, tudo bom? A paz do Senhor a todos os ouvintes. Uma boa tarde, que Deus abençoe a cada um. Eu vou convidar nossos queridos ouvintes a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, deixando as suas dúvidas, deixando suas perguntas, e a gente vai tentar solucionar na medida do possível, conforme o tempo permitir, amém? Agora são 13 horas e 33 minutos, eu vou fazer uma breve oração para começar o nosso debate. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na sua presença, Senhor, nos encontramos. Agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui divulgando a Sua palavra, Senhor, de estar esclarecendo, se o Senhor assim permitir, as dúvidas dos nossos ouvintes, Senhor. Continua nos guardando, nos dando direcionamento com base da Sua palavra. É o que eu te peço, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o tema de hoje... Eu já vou começar falando do tema... A gente já dá uma breve introdução e a gente já conseguir explanar esse tema bem abençoado. Deus perdoa. E você? Conseguimos ser verdadeiros ou falsos no perdão? Até onde você consegue perdoar? O perdão não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com nossos irmãos. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve haver para com nossos semelhantes. Em próprio Mateus, em capítulo 5, versículo 23 e 24, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Hoje em dia a gente sabe que é muito difícil perdoar realmente em algumas situações. O ser humano, ele já leva logo realmente pro lado do coração e não, eu não vou te perdoar, como a gente costuma dizer, né? Você pisou no meu calo e eu não vou te perdoar. Não tem essa sensibilidade de perdoar verdadeiramente, de perdoar de coração. Como Deus perdoa a gente de coração, a gente sem merecer, Ele nos perdoou ali no momento crucial. Levou os nossos pecados, carregou as nossas dores e nos perdoou. Então eu pergunto para os meus debatedores aqui, eu vou começar a abrir com a irmã Eloá. Perdão, o assunto perdão, perdoar verdadeiramente. O que a senhora pode dizer para a gente quanto a isso? Mais uma vez, boa tarde a todos. O perdão é algo libertador. Eu começo a minha fala falando sobre isso, sobre o perdão ser libertador. E além dele ser libertador, ele é uma necessidade e precisa ser de verdade. Perdão é decisão. É você perceber a situação
independente de você estar certo ou errado, porque às vezes existem situações em que o outro te fez algo, mas perdão é decisão. Você decidiu perdoar. E quando nós olhamos para o imenso amor que Deus demonstrou por nós, perdoando os nossos pecados através de Cristo, nós começamos a entender a importância do perdão. A Bíblia nos fala muito sobre perdão. E lá em Efésios 4, 31 e 32, diz que livrem-se de toda amargura, ira, raiva, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus em Cristo nos perdoou. Então é algo... Você pode até achar... mas como eu falei, né? Mas foi o outro que me fez. Só que você precisa se liberar disso. Nós precisamos olhar como Deus nos olha. Nós somos pecadores, somos falhos, estamos sempre errando, mas nós precisamos olhar como Cristo nos olha. E Ele sempre nos perdoa. E a palavra também vai dizer que... um determinado trecho em que Jesus fala: perdoa o teu irmão, se ele pecar contra você 7 vezes no dia e vier até você e pedir perdão, perdoa as 7 vezes. Então, não é fácil. Não é algo... você está falando isso porque é fácil. Não. É algo que é difícil, porque, poxa, a pessoa errou 1, errou 2, errou 3, mas voltamos lá, quando nós olhamos para o amor que Deus demonstrou por nós, mesmo nós não merecendo, nós começamos a praticar o perdão e a entender que todos são dignos de perdão, e não somente nós. Nós começamos a olhar com o amor que Deus olhou para nós. Evangelista Ellen, o que você quer dizer? Pegando, um ganchinho no que a minha irmã aqui falou, o perdão, ele é para todos, né? Para todos, é uma ordem, divina para todos. E devemos tanto perdoar como dar perdão. Porque existem situações que a gente acha que o outro não merece perdão, mas se nós estivéssemos naquela situação, nós iríamos querer ser perdoados. Então, nós devemos tanto pedir como dar. Em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, vai dizer assim: e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. Existem sim situações em que é muito difícil, de perdoar, e às vezes você já perdoa a primeira, a segunda, a terceira, e vai se tornando, aquela coisa cansativa, sempre o mesmo erro. Mas a gente tem o maior exemplo, de perdão, que foi Cristo, Ele passou por diversas situações, mas onde ele perdoou. Ele perdoou aquelas pessoas que o levaram até a cruz, as pessoas que o acusaram, de falso testemunho. Então, assim, a gente precisa olhar para Cristo, que é o nosso maior exemplo em perdoar. Pastor Silviano, com a palavra. O perdão, ele é uma planta rara. E como toda planta rara, ele precisa de um solo adequado para nascer. E nós temos que lembrar que nós somos isso, o solo que vai fazer essa planta nascer. E que nós somos responsáveis todos os dias por dar esse crescimento a essa planta. Foi citado muito aqui o exemplo de Jesus. E Jesus, antes mesmo de vir a morrer, ele perdoou aquele que
que botou na cruz. Ele pediu, Pai, perdoa todos. Ele não falou, perdoa esse grupo que está aqui próximo de mim, perdoa só quem me chicoteou, perdoa só quem preferiu a mim e não a Barba. Não, ele perdoou todos. Ele pediu ao Pai perdão por nós. Então, nós não podemos nos colocar numa posição diferente dessa. Nós temos que, além de nos perdoar, estar sempre intercedendo pelas pessoas. Porque na grande maioria, quem te fere já foi ferido e não soube reagir. Por isso que às vezes Deus cura algumas pessoas para poder ter esse discernimento, para quando reconhecer que alguém está ferido, ele levar a cura até essa pessoa. É difícil? É. Mas se fosse fácil, nós não seríamos povo escolhido. Nós somos escolhidos exatamente para exercer coisas difíceis, principalmente aos olhos de quem está fora dessa essência de ficar próximo a Jesus Cristo. Porque quem toma parte com Jesus Cristo, ele tem que fazer o diferencial no mundo. E essa é a minha opinião. Eu vou começar abrindo o bloco com alguns questionamentos. Quem não perdoa não é perdoado. Isso é fato. A própria Bíblia cita em Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, vai cair exatamente no questionamento que eu fiz. Conseguimos ser verdadeiros ou falsos no perdão? O perdão, ou a falta dele, né, faz muita diferença na vida de alguém. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Que se a gente não perdoar quem nos ofende, no momento final, Deus não vai ter compromisso de perdoar. Ele já começou perdoando. O ponto inicial foi, ele já começou perdoando você pelas suas falhas. E você não conseguir ser verdadeiro com o perdão, você não conseguir perdoar também as ofensas de algumas pessoas, das pessoas, é claro que não conseguir perdoar de uma forma muito ampla, tem todo o moldar, né, vamos dizer assim, você tem que ser trabalhado, você tem que abrir o coração para Deus trabalhar em você, para você conseguir liberar o perdão. Mas na premissa bíblica se a gente não conseguir perdoar, no final, Deus não vai te perdoar. Então, é muito importante que o perdão seja verdadeiro e não falso. Eu pergunto a pastor Silviano, hoje em dia a gente consegue, como é que eu posso dizer, discernir o verdadeiro perdão, tanto você recebendo o perdão quanto você liberando o perdão? Ou a gente consegue fazer essa autoanálise, vamos dizer assim, essa autocrítica de que eu tenho que perdoar verdadeiramente? Porque se eu for perdoar de uma forma falsa, eu nem perdoo. Você concorda que Deus vai saber que você está perdoando de uma forma falsa? E no final, vai dar no mesmo. É como se eu não precisasse perdoar, já que eu não estou preparado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Minha opinião particular, não creio sobre falsos ou verdadeiros perdão. Perdão é perdão. Tanto que Jesus, né, como eu disse anteriormente, ele rogou ao Pai que perdoasse a todos nós. Porque ele tinha perdoado, então ele pediu para que o Pai também perdoasse. Essa coisa aí do falso perdão é muito difícil, porque quando a pessoa diz assim, eu perdoei, mas quando ela encontra face a face com a outra pessoa, fica evidente. Na hora você percebe, não houve perdão. Eu conheço muitas pessoas que falaram a todo instante, eu já perdoei aquela situação entre eu e outra pessoa. Mas a pessoa acabou de finalizar a frase e a pessoa passou. E a cara mudou na hora. O comportamento da pessoa mudou na hora. Então você consegue perceber. E se eu, que sou homem, pecador, consigo reconhecer, imagina Deus que sonda os nossos corações. Então é a pessoa que se engana, que ela perdoou quando não perdoou. Eu tenho um pouco... Eu escrevi no meu livro assim que o perdão ele é um pouco semelhante à pessoa que tem um sapato maravilhoso, confortável, porém entrou uma pequena pedra. Você tem duas opções.
Você pode parar, retirar aquela pedra e continuar com seu sapato maravilhoso e confortável, ou você pode aprender a conviver com a dor, porque a tendência daquela pedra é te machucar cada vez mais. E quanto mais tempo ela ficar ali dentro do seu sapato, ela vai fazer virar uma ferida. E essa ferida ela vai inflamar, ela vai se tornar cada vez mais difícil você conseguir tratar. Então já no início, se você... Opa, notei, tem uma pedrinha no meu sapato. Vou tirar porque o meu sapato ele é muito confortável. É a sua vida. Se você nota que a sua vida está maravilhosamente bem com Deus, que você está vivendo confortavelmente dentro daquilo que você estipulou, o seu limite com Deus, você vai ter que tirar essa pedrinha imediatamente. E só há uma forma. O perdão ele só nasce em corações verdadeiramente arrependidos. Não adianta eu falar que perdoei se dentro de mim não tiver arrependimento. Então, antes de eu buscar o perdão, eu tenho que reconhecer a minha parte do erro, aceitar ela e me arrepender. Aí sim eu vou conseguir liberar o perdão de todo o coração. Evangelista Ellen. Aconteceu algo comigo já alguns anos atrás, que quando eu li, né, essa pergunta, me veio logo esse episódio na mente. Uma determinada pessoa falou algo e as pessoas já conviviam comigo há muito tempo. Então, assim, a gente tinha uma certa intimidade, uma certa amizade, né? Eu frequentava a casa dessa pessoa e ela falou algo que me machucou muito. E na hora ali eu me senti injustiçada, porque eu até pensei assim, eu falei, nossa, ela me conhece e falou isso de mim. Né, falou que eu fiz isso e aquilo entrou mesmo como uma flecha, né? Eu deixei aquilo entrar no meu coração mesmo, como só uma que flecha, né? Eu peguei e falei assim, vou deixar pra lá e vou viver a vida normal. Vou deixar pra lá, né? Tipo, não, vou viver não aconteceu nada, né? E continuei a amizade, frequentando a casa da pessoa, vários eventos a gente estava juntos, mas só que eu tentei esconder, né? Não, perdoei, mas só que aquilo ainda estava me machucando. Porque o perdão ele é uma decisão, você decide se libertar daquele sentimento que você está sentindo. E eu continuei indo para a igreja, tinha oportunidade, louvava, né? Tava no departamento infantil, continuei fazendo como se nada tivesse acontecido e como se eu não tivesse que me libertar de algo que estava me aprisionando. E aquilo me incomodava, às vezes a gente estava na roda de amigos e vinha a cena na minha mente e tudo mais. E teve um culto que eu falei assim para Deus, Senhor, eu preciso me libertar disso, porque eu sei que eu preciso perdoar. E enquanto eu não perdoar de verdade, isso vai me matando aos poucos. E teve um momento da oração e eu comecei a falar com o Senhor. E eu falei, Deus, eu não sei como fazer, porque já se passou um tempo. Né? Já se passou um certo tempo e eu não sei como eu vou chegar em cima da pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe que assim falou e te machucou. Às vezes a pessoa colocou ali, eu não soube expor a opinião dela e acabou te machucando, mas assim, como você não falou nada, a pessoa também nem vai passar pela mente dela que ela te feriu, né, com palavras. E eu falei assim, Senhor, prepara tudo. O dia, o momento em que eu possa liberar, porque eu quero viver bem. Eu tô me sentindo pesada, angustiada com isso. E nesse culto eu falei isso. E na mesma hora o Senhor falou assim, a hora é agora. Amém. E eu falei assim, aí eu ainda fiquei assim meio receosa, né? Como vai ser a reação da outra pessoa, né? Porque já se passou um tempo e é agora, e aquilo, né? E aumentando, queimando mais. Aí eu fui, chamei a pessoa no canto. E ali eu já não aguentei, comecei a chorar. E expus tudo aquilo que eu estava sentindo, né? O que tinha ocorrido. A pessoa, antes de eu falar o que tinha acontecido,
a pessoa me abraçou e eu falei assim, me perdoa e tal. Aí ela falou assim, ué, te perdoa por quê? Minha filha, e me abraçou. Falei, eu te perdoo. Ela falando assim. Aí eu falei, não, por causa disso, disso e disso. Aí ela, minha filha, eu te peço perdão. Porque eu não sabia que tinha te machucado tanto assim. Aí eu falei assim, o erro foi meu, porque eu quis viver como se não tivesse, mas só que aquilo tava me machucando. E ali a gente chorou, né, juntas e tal, nos abraçamos, pedi perdão, ela também me pediu perdão. E na mesma hora em que eu realmente abri o meu coração e me liberei, foi um peso, como se algo gigante tivesse saído de dentro de mim e eu tivesse ficado leve, como uma pluma. Porque eu decidi perdoar. E o verdadeiro perdão, ele cura. Exatamente. A alma, a mente de quem perdoa. Quando você libera, né, o perdão, você é liberto de todos esses maus que te aprisionam. Então, assim, é muito importante você entender o momento em que se deve pedir o perdão, né? Você pedir a Deus ajuda, o momento, a hora ali, e você também decidir. Não, eu preciso liberar o perdão porque eu preciso viver livre desse sentimento ruim. Amém. Irmã Eloá, o que você tem a dizer sobre isso? O perdão, de fato, é a questão da decisão, né? E quando nós não perdoamos, isso realmente vai adoecendo a nossa alma. Vai adoecendo a nossa alma, vai nos deixando doentes até fisicamente também. Então, nós precisamos tomar o cuidado de aconteceu agora, fala agora. Não podemos, como o pastor Silviano mesmo citou, deixar para depois. Se a pedrinha está machucando agora, você para, tira o sapato e tira a pedrinha. Porque quanto mais a gente deixa o tempo passar, acontece como a irmã, a evangelista Ellen falou. Você vai agindo como se nada tivesse acontecido, porém, aquilo dali tá te ferindo, tá te machucando. É uma ferida que tá exposta ainda. Ela não foi sarada. E então nós precisamos abrir espaço para o perdão, porque o perdão é o remédio que cura. E aí, conforme nós liberamos o perdão, nós vamos sendo curados. E perdão não é só, eu vou pedir perdão. Quando você toma a decisão de pedir perdão, você já se perdoou. Porque o perdão a gente fala muito assim, você precisa perdoar para ser perdoado. E a Bíblia fala sobre isso. Só que, lendo a palavra, você percebe que perdão é você se perdoar. É você reconhecer que você também está errado e você precisa se liberar daquilo dali. Então, é sobre perdoar e ser perdoado a si mesmo, primeiramente. Porque nós ficamos guardando e aquilo vai fazendo mal pra gente. Às vezes o outro nem sabe, mas quando nós decidimos perdoar hoje, eu ouvi uma frase assistindo uma pregação e eu achei muito interessante. Vamos zerar a conta todos os dias. Então, vamos zerar a conta hoje. O que aconteceu hoje, eu resolvo hoje. Para que eu não traga problemas para amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, Ele é que sabe o que vai acontecer, como vai acontecer. Mas eu preciso me liberar disso hoje. Amém. Debate bem rico de opiniões, bem rico de informação para você, nosso ouvinte. Vamos para um breve intervalo. Não sai daí, continua sintonizado conosco. A gente vai para um breve intervalo e retorna para o segundo bloco de perguntas e questionamentos.
Estamos de volta do nosso intervalo, retornando para o segundo bloco do nosso debate. Vou convidar você a participar conosco pelo WhatsApp, pelo Instagram, mandando sua pergunta. De repente a sua pergunta pode ser respondida aqui pelos nossos debatedores e você vai sentir um alívio no coração, vai sentir a direção que você tem que tomar, se Deus assim permitir. Libera o perdão, que você com certeza vai ganhar mais do que ficar retendo. Eu vou começar abrindo o segundo bloco com um questionamento que foi levantado já no final do último bloco, mas que é pertinente a gente permanecer nele, porque pode estar acontecendo com algumas pessoas e depois disso ela pode começar a enxergar de uma forma melhor. A falta de perdão é uma prisão. Isso é uma afirmação. Quem não perdoa está preso. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. A falta de perdão é como se fosse um veneno, um ácido, né? Que você toma todos os dias pequenas doses, dependendo do tamanho, pode ser que sejam doses maiores, mas no final, o que o veneno e o ácido faz? Te come, te corrói, te destrói. E esse é o objetivo do inimigo. Te corroer, te destruir, te colocar abaixo dele. E em Mateus 5, 25 e 26, menciona exatamente isso. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Eu vou começar abrindo aqui para os meus debatedores para continuar a dissertação sobre a falta de perdão é uma prisão. Isso é uma afirmação. E eu vou começar abrindo com a evangelista Ellen. O que ela tem a dizer sobre isso? Como o nosso irmão Misael bem colocou, a pessoa se aprisiona aos sentimentos, né? Seja ele a mágoa, o rancor, né, a raiva, o ressentimento, porque ela não consegue liberar aquilo de alguma forma, liberar o perdão, né, para outra pessoa ou às vezes para si mesmo, porque tem situações que a pessoa se sente culpada e se culpa o tempo inteiro. Não, aconteceu isso porque a culpa foi minha. Eu devia ter feito de outra forma. Não, eu devia ter agido dessa forma. Então a pessoa ela vai se culpando e aqueles sentimentos só vão aumentando dentro de si. E isso acaba afetando toda a área da vida dela, né? Seja ela física, emocional, espiritual, ele vai afetando tudo, né? O imunológico da pessoa, porque ela está presa dentro de sentimentos que fazem mal ao corpo dela, fazem mal à mente dela, fazem mal ao espírito dela. Então, assim, ela precisa entender e achar a forma de se perdoar e se libertar disso, porque acaba causando uma doença. Pode causar uma doença, porque ela se prende aos sentimentos negativos de alguma forma e não consegue liberar, né, aquilo e se libertar disso. Então ela se torna prisioneira dos sentimentos e ela vai vivendo a vida presa naquilo que ela está sentindo e acaba se definhando por conta de não saber liberar, não conseguir, né, liberar o perdão. Irmã Eloá, o que você tem a dizer sobre isso? A palavra bem diz que nós fomos alcançados pela graça de Deus. E nós pecamos inúmeras vezes. E o Senhor, Ele nos perdoa. Mas quando nós decidimos não perdoar, eu também já passei por situações em que eu precisava perdoar
e naquele momento que a pessoa veio e pediu perdão, eu não liberei o perdão. Eu ignorei. E aquilo me corroeu durante um tempo, até eu conseguir chegar à pessoa e pedir o perdão. Porque eu comecei a buscar em Deus como é que eu vou dizer? Como perdoar aquela pessoa. Eu comecei a buscar em Deus. Senhor, eu não posso viver dessa forma. Eu preciso liberar o perdão. Quando eu disse que nós fomos alcançados pela graça, a Bíblia fala que Deus nos perdoou através de Jesus. Então, todo cristão, ele foi perdoado através de Jesus. Todo verdadeiro cristão. Então, se nós somos verdadeiros cristãos, nós precisamos liberar o perdão. Ele é uma ordenança, ele é uma necessidade. Para entrarmos no céu, precisamos do perdão. Precisamos ser perdoados. Então, nós não temos a opção, eu não vou perdoar, eu não quero perdoar. Se você é um verdadeiro cristão, você precisa perdoar. Eu não consigo perdoar. Lá em Lucas, capítulo 17, verso 5, o verso 3 e 4 antecede, né? Eu até cheguei a citar sobre perdoar 7 vezes se o seu irmão vier contra você. E no verso 5, os apóstolos disseram para Jesus: faça a nossa fé crescer. Então, o perdão, ele fala sobre graça e ele fala sobre fé. Se eu preciso perdoar e eu não consigo, eu preciso buscar em Deus, para que a minha fé cresça no Senhor Jesus e eu consiga liberar o perdão. E eu consiga me libertar dessa prisão. Porque aquilo que Jesus podia fazer, aquilo que Deus podia fazer por nós, ele já fez. E ele já deixou diversos ensinamentos para que nós pudéssemos liberar o perdão. E ele já deixou diversas falas. Se você olhar em toda a Bíblia, né, você vai encontrar diversos versículos falando sobre perdão. Então, que nós possamos nos atentar à palavra, aquilo que a palavra diz. E ela vai nos orientar de como nós podemos fazer. Se eu quero ser próspero, eu preciso perdoar. Se eu quero que as minhas orações sejam ouvidas, eu preciso perdoar. Que nós venhamos nos atentar à palavra, para que nós possamos nos libertar dessa prisão, que é a falta de perdão, que nos faz adoecer, nos faz ter a nossa alma amargurada. E nós venhamos usar o perdão como remédio para as nossas feridas. Amém. Eu vou abrir um questionamento aqui para o pastor Silviana sobre completa o que foi feito com outro questionamento que as minhas queridas debatedoras responderam. O diabo é quem leva vantagem quando a gente não perdoa. O próprio apóstolo Paulo, ele revela que se deixarmos de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é o diabo, o adversário das nossas almas. Ele age exatamente na falta de perdão. E precisamos entender que Deus não vai ser engrandecido na falta de perdão. O único que lucra com isso é o diabo. E ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem pode tragar. Em 1 Pedro 5,8 menciona isso. Hoje em dia, a gente sabe que uma ação, uma atitude que a gente tiver e que a gente não libera o perdão, o diabo ele tá sempre vigilante, né? Para poder tragar a gente, enviar setas, te perturbar a todo custo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A vantagem que o diabo tem quando a gente não perdoa é um domínio muito forte, muito firme. É difícil a pessoa sair quando ela fica sempre não perdoando. O diabo consegue exercer esse controle na vida da pessoa? Sim, com certeza. A mágoa ela é um veneno que você bebe achando que quem vai morrer é os outros.
A pessoa continua a vida dela lá, saindo, passeando com a família, crescendo nos negócios, progredindo dentro da sua área empresarial, e você tá lá preso a mágoa e ressentimento. E como foi colocado pelo irmão, que a Bíblia fala que o diabo é como um leão que vive ao nosso redor procurando a quem tragar. Mas Deus lá em Daniel ele nos ensinou como você entra dentro da cova do leão e como você sair. Porque mesmo sendo impedido por um decreto de orar, Daniel fez o quê? Foi pro quarto dele e orava 3 vezes ao dia. Então Deus fez com que Daniel entendesse que quanto mais cheio de Deus você está, menos espaço o diabo tem para entrar. E a pessoa cheia de Deus, ela perdoa com a maior naturalidade do mundo. Podem te ofender, você vai perdoar. Podem te pisar, você vai perdoar. Podem te agredir, você vai perdoar. E você vai começar a ficar igual a Jesus, rogando para que as pessoas também perdoem aqueles atos. Só que quando você está vazio de Deus, aí você dá brecha. E o inimigo ele precisa disso, de brechas. Pequenas brechinhas ele entra e faz um estardalhaço. Jesus, na criação, no caso, Deus, ele nos criou para viver felizes. Tanto que o lugar que ele nos colocou, nós chamamos de paraíso. Que era o lugar mais maravilhoso criado por Deus. Nós fomos criados para usufruir de todas as maravilhas dessa terra. Nós fomos criados para que as bênçãos corressem atrás de nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós nos recusamos a algo tão maravilhoso quanto o ato de perdoar, nós impedimos Deus de agir na nossa vida. Porque só existe uma forma de você falar para Deus e falar assim, não quero. É usando o teu livre-arbítrio. Automaticamente ele vai falar, filho, eu tenho maravilhas para te dar. Você quer? Não, eu não aceito. Ele simplesmente não vai fazer. Mas Deus também, ele é general. Então ele começa a traçar estratégias para te colocar em certas situações que você vai ter que fazer o quê? Vai ter que aceitar. Por quê? As pessoas pregam muito assim, no amor ou na dor. A Bíblia não fala que Deus é dor. Fala que ele é amor e fogo consumidor. Mas fogo que consome o pecado. E quando você nega o perdão pro teu irmão, você está abrindo margem para o pecado entrar na tua vida. E o pecado ele entra como uma pequena semente, mas com forte tendência a crescer rapidamente. É aquela planta que você plantou num dia, 3 dias depois ela já se alastrou e está matando as outras árvores. Ela suga a energia das outras árvores. Então você pode ser uma pessoa maravilhosa, que conduz muito bem a sua vida, aquela pessoa que todo mundo quer ter perto, mas quando você não perdoa, você abre um precedente que o diabo vai invadir a tua vida e não vai demorar muito. A tua fama, ela vai ser totalmente contrária, porque você vai estar vazio do Espírito Santo. E quando você está vazio do Espírito Santo, automaticamente aqueles demônios que foram expulsos da tua vida, quando você aceitou Jesus, eles estão voltando, trazendo com eles mais 7, e mais 7, e mais 7. E quando eles chegarem, a casa estiver limpa e a brecha estiver dada, eles vão entrar e vão fazer uma arruaça. Amém. Eu vou seguir com mais um questionamento aqui. Eu acho que esse é bem simples, mas ao mesmo tempo é bem amplo, porque envolve um exemplo e quantidade, né? Seguindo o exemplo na cruz, como deve ser o perdão? É a minha pergunta. A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para ser perdoada? Em Efésios 4:32 menciona: antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão, não tem nada a ver com merecimento. Eu abro esse seguinte questionamento: seguir o exemplo da cruz, porque se a gente for analisar, como foi dito no início do debate, a gente não merecia de forma nenhuma ser perdoado, mas Jesus Cristo rogou por nós e a gente foi perdoado por Cristo Jesus. E eu entro também em um outro questionamento, exatamente o exemplo que a gente tem que seguir e há limite para perdoar.
porque foi questionado exatamente em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. Ficou bem claro que foi dado o exemplo, como fazer, e a quantidade de vezes, mas não se apegue à quantidade, sim que... Vamos lá, faz uma conta aí rápida, se você for perdoar 70 vezes 7, dá muita coisa, né? Mas vamos dizer que você, sempre que surgiu a oportunidade, você perdoe. Você vai estar caindo exatamente na quantidade e perdoe como um exemplo que foi deixado pra gente, de uma forma verdadeira e grandiosa, porque a gente, sem merecer, foi perdoado. Então eu quero deixar para meus debatedores aqui o questionamento: seguir o exemplo e a quantidade de vezes que eu devo perdoar. Hoje em dia é muito difícil isso no mundo, até mesmo na igreja, seguir o exemplo e perdoar verdadeiramente como como Jesus Cristo perdoou, Deus nos perdoou. E a quantidade de vezes. O que a irmã Eloá tem a dizer sobre isso? Difícil, sim. Não vamos aqui dizer, nossa, é fácil perdoar. Mas o pastor Silviano, ele bem colocou que quando você está cheio, quando você se enche de Deus, você começa a aprender que você precisa perdoar. E em Lucas 7,47, fala sobre aquela mulher que foi perdoada por Jesus, e ela veio lavar os pés de Jesus e secar, né, os pés de Jesus com os seus cabelos, e ela derramou o perfume sobre os pés de Jesus. E Jesus foi questionado, né? Essa mulher fez tudo isso? Assim, as pessoas que estavam ali não entenderam, né? E aí Jesus responde: os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então, a pergunta é: nós fomos perdoados? Se faça essa pergunta todos os dias: eu fui perdoado? O quanto eu fui perdoado? Vamos analisar as nossas vidas todos os dias e, examinar quantos erros nós cometemos e o quanto nós fomos perdoados. Através dessa pergunta de o quanto eu fui perdoado, eu consigo acrescentar o quanto eu sou grato ao Senhor, quanto amor eu vou demonstrar. E assim, à medida em que eu vejo o quanto eu fui perdoado e o amor que Jesus demonstrou por mim, me perdoando, e eu começo a analisar a gratidão que eu tenho a Jesus pelo quanto eu fui perdoado, eu começo a pensar no meu irmão. Eu não sou melhor do que ele. E bem foi citado o versículo falando sobre sermos bondosos uns com os outros. Fácil não é. Porque nós somos seres humanos, temos aí a nossa natureza humana, mas nós precisamos nos encher de Cristo e olhar para Cristo, para que nós possamos conseguir liberar o perdão, para que nós possamos conseguir entender esse amor que Deus demonstrou por nós através de Jesus, perdoando os nossos pecados. Amém. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte. Qual a diferença entre o perdão de Deus e o perdão humano? Qual dos meus debatedores amados pode querer responder? Pastor Silviano, por favor. Amém. A princípio, a maior diferença do perdão de Deus e o perdão humano é o divino e o profano. Porque Deus, quando ele perdoa de uma forma tão maravilhosa que ele quer levar a pessoa para morar com ele, na casa dele.
Quando eu perdoo, eu vivo muito bem se essa pessoa estiver longe do meu convívio. Eu consigo viver assim. Mas Deus não, ele perdoou e quer que você vá morar com ele. Quer que você vá usufruir do que é dele. Quer que você consiga ter aquilo que você sonhava, que é morar no céu. Quer viver aquilo que a Bíblia descreve como lindo. E quer conviver com você. Nós, seres humanos, podemos até perdoar, liberar o perdão. Mas você não quer mais ter aquela rotina de convívio com a pessoa. Isso vai ser uma coisa que vai ser vindo com o tempo, gradativamente. À medida que a pessoa vai demonstrando para você que realmente ela se arrependeu, que ela não vai praticar aquilo de novo. Jesus, quando perdoou a mulher do adultério na praça, ele, após fazer todo o movimento que gerou o perdão, que fez todo mundo jogar as pedras fora, ele falou para ela: você vai, mas você não peque nunca mais. Então é isso que nós queremos ver nas pessoas. Nós exigimos isso da pessoa. Eu te perdoo, mas eu não quero que você faça isso de novo comigo. Uma forma mais simples, foi colocada aqui pelo locutor, o amor da cruz, o perdão da cruz. Nós, seres humanos, não conseguiríamos saber o que é isso, porque nós não daríamos a nossa vida por uma pessoa que nós estamos com raiva ou que estamos passando por um momento de diferença de opiniões. Nós daríamos a nossa vida para uma pessoa que a gente ama, nosso familiar, nosso amigo, nosso irmão. Mas Jesus não, ele deu a vida por todo mundo. Eu já tento amar com o amor lá de Lucas 15, a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Quando nós entramos no meio evangélico, nos convertemos, nós nos colocamos na posição do filho pródigo, que começa a reconhecer seus erros, começa a achar os erros que ele comete vendo os outros errando. Então ele se coloca nessa posição e fala o quê? Eu preciso voltar para a casa do pai. Eu preciso perdão do meu pai. Pequei contra o céu, pai, contra ti. Mas com o passar do tempo, a gente já começa a se colocar na visão das outras pessoas que trabalhavam pro pai dele. Que é aquela pessoa que ele mandou buscar a capa, mandou buscar o anel. Será que se fosse comigo, eu seria perdoado desse jeito? Será que fosse eu que tivesse abandonado tudo e voltasse, pedisse o meu emprego de volta, eu conseguiria de novo? E o tempo vai passando, quando você está no meio da sua caminhada, você já se coloca na visão do irmão que fica. Quando você olha e fala assim, o ciúme está dentro de você e fala assim: ué, pai, ele sai, faz o que quer, volta e recebe as bênçãos. Eu estou aqui o tempo todo com o Senhor e não estou sendo abençoado. A gente já começa a contestar o Deus, o pai. Por que o meu irmão saiu, pecou, gastou tudo que tinha, voltou e o Senhor trata ele igual a mim? Mas quando você atinge o auge da sua caminhada cristã, quando você tem verdadeiramente Cristo dentro de você, você já olha com o olhar do pai. O meu filho estava morto, agora ele está aqui. Ele tinha se perdido, mas agora eu o encontrei. O pai já se fala assim: eu errei da outra vez, a ponto do meu filho querer ir para longe de mim. Dessa vez eu vou fazer o certo para que ele fique comigo. Então, o auge da carreira cristã, acho que a melhor forma de você aprender a lidar com perdão é quando você tem a visão do pai, que o filho retorna. Porque nenhum pai quer ver um filho morto, um filho perdido. Todo pai quer que o filho fique debaixo da proteção dele. E aonde é a proteção? É o mais próximo possível de nós. Então, Deus nos olha dessa forma. Ele quer nos ter sempre o mais próximo possível dele. Evangelista Ellen, seguindo o que você tem a dizer sobre seguir o exemplo da cruz e que não há um limite para perdoar, né? A gente sabe que não tem que haver este limite e a gente tem aí um exemplo da cruz, o espelho de como foi feito o perdão de Jesus. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, a gente não pode colocar um limite, né? Não há um limite para perdoar. E precisamos sim olhar para Jesus em todo o tempo e buscar, né, ser como ele. E a imagem de Cristo é amor, né? É perdão, é ser misericordioso, porque muitas vezes nos colocamos como juiz e queremos decretar, né, quem merece e quem não merece. Mas e se a gente se coloca no banco do réu, né? Será que eu também mereço? Quantas vezes a gente erra e vai lá e pede perdão a Deus e às vezes comete o mesmo pecado e vai lá e pede perdão de novo?
Então nós temos que nos atentar a tudo isso, né? E buscarmos o perdão, sim, e entendermos que todos merecem o perdão, que todos merecem, vamos dizer assim, uma segunda chance, né? Para assim a gente ver o arrependimento, porque tem pessoas que vêm até você, pede o perdão e vai lá, comete o mesmo erro de novo, vem e pede o perdão. Mas eu acho que quando há o verdadeiro perdão, né, e a pessoa realmente se arrependeu daquilo que ela fez, daquilo que ela falou, a gente vê a mudança. A gente vê, né, que a pessoa realmente se arrependeu daquilo que ela fez, daquilo que ela estava praticando e se voltou à imagem de Cristo. Porque a gente fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu não quero liberar o perdão, eu não quero aceitar o perdão de quem me pediu o perdão. Se Cristo vive em mim, eu preciso agir como Cristo, né? Como Cristo faria nessa hora, como Cristo agiria nesse momento. Então nós precisamos pensar muito bem e sempre buscar a solução em Deus, em Cristo. Amém. Chegamos ao fim do debate. Uma pena. Eu vou abrir para as conclusões finais aqui dos meus debatedores e dizer que perdão não é um sentimento, é uma decisão e também é uma atitude de fé. Como está lá em Lucas 23:34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que você possa meditar nesse trecho, nesse pequeno trecho que é fundamental para a vida do cristão, para a vida das pessoas que não o conhecem. E é muito importante perdoar. Eu vou começar abrindo aqui com a irmã Eloá, sua conclusão final. Eu começo dizendo um versículo que fala, lá em Hebreus 12:14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Não é fácil perdoar, não é fácil pedir perdão, porém, o perdão é decisão, é esforço e prática. Não é questão de justiça, não é questão de merecimento, é questão de graça, é questão de fé. E quem está nos ouvindo nesse momento, eu tenho dificuldade, eu me sinto muito magoado, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, apresente a Ele aquilo que está te fazendo mal. Reconheça que aquilo está te fazendo mal e se libere, não alimente mais isso. Comece a se alimentar da palavra e você vai começar a perceber a mudança. Quando você tomar a decisão de não ter mais esse sentimento ruim dentro de você, você vai começar a ver a mudança. E você vai começar a perceber que as coisas vão andar. Eu preciso perdoar porque eu fui perdoado. Eu preciso perdoar porque eu quero ir para o céu. Eu preciso perdoar porque eu quero ser liberto, porque eu quero ser curado. Eu preciso perdoar porque eu não mereço, mas eu fui amado. Que nós possamos dar valor a esse amor que Deus demonstrou pelas nossas vidas e liberar o perdão para o nosso próximo, ainda que seja difícil. Evangelista Ellen. Que todos tenham sido abençoados através desse debate e que possamos aprender mais e mais sobre o que realmente, né, a importância do perdão na nossa vida, né, da libertação que ele causa em nós, da cura que ele traz para nossa alma, para o nosso coração, e que possamos colocar isso em prática, né, e crescendo, né, amadurecendo pessoalmente, emocionalmente, porque isso causa em nós, quando a gente decide, tem a decisão de perdoar quem nos ofendeu, de quem nos machucou, nós estamos indo para um novo nível, né, aumentando mais um degrauzinho na nossa vida.
Que nós possamos buscar isso quando for difícil, quando a gente achar que for impossível perdoar, a gente buscar no Senhor essa resposta. Pastor Silviano. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 23, diz que Herodes não adorou ao Senhor e foi ferido pelo anjo do Senhor e morreu comido de bicho. Quando você não libera o perdão, você tem a sua alma sendo comida de bicho a todo instante. E mesmo assim, você tem que tomar cuidado para não estar seguindo, crendo que está levando uma vida maravilhosa enquanto a sua alma está sendo destruída. Você que é ouvinte da rádio, continue conectado conosco, porque vem aí o Projeto Perdão. Em parceria com essa rádio, você vai ter esclarecimentos muito mais fortes, porque perdão não é um tema que nós vamos conseguir resumir em 1 hora. Afinal de contas, até hoje, você está vivendo a sua vida e não conseguiu perdoar. Mas que Deus, a partir dessas palavras, consiga iluminar a sua mente e te dar direção para que você busque perdoar e, acima de tudo, se perdoar, porque aí você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Já tem até um spoiler aí. Eu vou convidar o meu querido pastor Silviano. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu vou convidar o meu pastor Silviano para orar pela irmã Denise. E logo depois eu faço o encerramento do nosso debate. Amém. Oremos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toque agora, Pai, na irmã Denise. Senhor, seja lá qual é o motivo que ela nos pede oração, Senhor. Se ela precisa liberar o perdão, se ela precisa ser perdoada, Pai. Que ela encontre no Senhor, Pai, as forças e as condições necessárias, Pai, para ter esse pedacinho do Senhor, Pai, na vida dela. Pai, que ela consiga se firmar cada dia mais, Senhor, nos teus caminhos. E que a tua força, Pai, seja sempre a motivação da vida dela. Porque, Senhor, se ela está pedindo oração, ela está reconhecendo que está fraca. E é na fraqueza que o Senhor aperfeiçoa, Pai, a sua força. Muito obrigado, Pai, pela vida da nossa irmã. Continua sendo com ela, Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir Debate Ideal.